A neblina pairava sobre a cidade como uma respiração suspensa, uma névoa que parecia mais um pensamento do que uma substância física. No 14º andar de um prédio de vidro e aço, Helena ajustou os óculos e encarou a tela do computador. O relógio digital piscava, 00H00H00, o primeiro minuto do ano. Ela fez uma pausa, como sempre fazia nessa data, um hábito estranho, mas quase ritualístico. Nenhum dos seus colegas no escritório de segurança cibernética parecia interessado em marcar a virada do ano. Eram 3 da manhã e o resto da equipe já dormia em seus respectivos apartamentos ou, no caso de alguns, em sofás sob as mesas de trabalho. Helena, no entanto, sentia um arrepio que não estava ligado ao frio do ar-condicionado. Talvez fosse a culpa, mas havia algo naquela quietude que a incomodava de um jeito que não conseguia definir. Ela fez uma busca rápida no histórico de mensagens de seu dispositivo. Nada, nenhum alerta, nenhum aviso de segurança. Mas então o e-mail apareceu: aviso, evite a cidade de Winter Road. Não vá para a estação ferroviária. Sei que você está lendo isso. Não desista. O remetente estava em branco e o conteúdo era curto, quase desesperador. Helena engoliu em seco. Winter Road era uma cidade abandonada, um antigo centro industrial que havia sido evacuado há 30 anos devido a um acidente tóxico. A estação ferroviária era a última estrutura de lá, uma ruína que as crianças da região usavam como local de brincadeiras. Ela não entendia como aquela mensagem chegara ao seu e-mail, mas algo na forma como estava escrita a incomodava. Era quase como se alguém soubesse que ela estava prestes a ler aquilo. Helena fechou o e-mail, mas não conseguiu desviar os olhos dele. Ela se lembrou daquela noite em que, como estagiária do escritório, fora até Winter Road investigar um vazamento de dados que estava sendo atribuído àquela cidade. Na época, as autoridades disseram que não havia mais ninguém lá, apenas resíduos e ventos que carregavam partículas invisíveis. Mas agora, com aquela mensagem, ela sentia um peso no estômago que não podia explicar. O relógio bateu 00H01H00. Helena fechou o computador e desligou o ar-condicionado. A neblina parecia mais densa, como se estivesse se aproximando dela. Ela decidiu fazer o que sempre fazia nesse tipo de situação: pesquisar. Com o celular em mãos, ela digitou Winter Road mensagem no Google. O primeiro resultado era uma notícia de 2009 sobre o fechamento da cidade. O segundo, uma postagem de um fórum de conspiração que falava sobre um evento que teria ocorrido no primeiro minuto do ano de 2000. Helena leu rapidamente, mas a descrição era vaga, apenas uma menção a sinais e anúncios que ninguém percebeu. Ela fechou o navegador e encarou o prédio. A luz da cidade parecia mais distante agora, como se a neblina estivesse se tornando uma barreira. Helena pensou em ligar para o chefe, mas algo a deteve. Talvez fosse superstição, mas ela tinha a sensação de que se fizesse isso, alguém já saberia sobre a mensagem. E talvez isso não fosse uma boa ideia. No 4º andar de outro prédio da cidade, Marcos acordou com um som que não era o do relógio. Era um zumbido baixo, como o sussurro de um rádio desligado. Ele olhou para o celular, que mostrava 00H00H00, o primeiro minuto do ano. Marcos era um músico de jazz, mas naquele momento ele se perguntava se estava ouvindo algo que não deveria. Ele tentou se convencer de que era apenas o vento ou o trânsito noturno, mas o zumbido se repetiu com mais força. Ele se levantou e foi até a janela. A neblina estava mais densa do que nunca, como se estivesse cobrindo a cidade em uma capa escura. Marcos olhou para o céu, que estava sem estrelas. Ele sentiu um frio que não era físico, algo que parecia estar dentro dele, como se estivesse sendo observado por uma força que não pertencia ao mundo conhecido. Ele se lembrou de uma lenda que ouviu de seu avô. No primeiro minuto do ano, o tempo se desvencilha das regras. Alguns dizem que é possível ver o que está por vir. Marcos riu de si mesmo, mas o zumbido não parava. Ele tentou ignorar, mas algo dentro dele insistia em lembrar que o avô nunca mentia. No mesmo instante em que o relógio de Marcos mostrava 00H01H00, Helena, no 14º andar, ouviu o mesmo zumbido.
Ela olhou para o teto, como se a origem do som estivesse acima dela, mas não havia teto ali, apenas o céu, quase imperceptível por causa da neblina. O som era diferente do que ela esperava. Não era o som de uma máquina ou do trânsito. Era como se o tempo estivesse se desfazendo em torno dela. Helena sentiu um calafrio que não era causado pelo frio. Ela pensou em ligar para alguém, mas o celular estava desligado. Ela o abriu rapidamente e viu que havia uma nova mensagem no e-mail. O remetente ainda era desconhecido, mas o conteúdo era idêntico ao que ela havia recebido minutos antes. Aviso: evite a cidade de Winter Road. Não vá para a estação ferroviária. Sei que você está lendo isso. Não desista. O que mais a assustava era que a mensagem estava escrita com uma caligrafia diferente dessa vez. Parecia mais velha, como se tivesse sido digitada por alguém que não sabia usar o teclado de maneira perfeita. Marcos, no quarto andar, olhou para o celular. Não havia mensagens, mas ele ouviu o mesmo zumbido mais forte agora. Ele se lembrou de uma canção que escreveu há anos, uma melodia que ele nunca terminou. A melodia parecia estar se misturando ao zumbido, como se fossem partes de uma mesma coisa. Ele tentou cantar baixo, mas a voz não saiu. Era como se algo estivesse prendendo seu ar. No mesmo instante, Helena percebeu que a neblina estava se movendo. Não era o vento, era como se a névoa tivesse uma direção própria, como um ser consciente. Ela encarou a janela do 14º andar e viu uma forma se movendo no céu. Não era um avião nem um balão, era algo mais humano, ou talvez não humano. O zumbido aumentou e Helena sentiu que o ar ao redor dela estava ficando denso. Marcos, do quarto andar, viu a mesma coisa. Uma forma escura se movendo no céu, como se estivesse observando a cidade. Ele sentiu uma onda de pânico, mas algo dentro dele insistiu em lembrar que naquela noite ele precisava fazer algo. Ele pensou na lenda de seu avô novamente, mas dessa vez não foi um pensamento, foi uma ordem. Ele precisava ir até Winter Road. Helena, por sua vez, decidiu agir. Ela pegou suas coisas e saiu do prédio, mas não em direção ao centro da cidade. Ela sabia que não poderia ir para Winter Road sozinha, mas talvez Marcos poderia ajudar. Ela ligou para ele, mas a linha estava ocupada. Ela tentou novamente, mas o celular de Marcos estava desligado. Ela olhou para o céu novamente e viu que a forma escura estava se aproximando da cidade. No quarto andar, Marcos sentiu que o zumbido estava se transformando em algo mais vívido. Ele ouviu a voz de sua mãe dizendo: "Você precisa fazer isso, não importa o que aconteça." Mas ele não entendia o que ela queria dizer. Ele pegou uma mochila, colocou algumas coisas dentro e saiu do apartamento. Ele não sabia para onde estava indo, mas sentia que precisava ir até Winter Road. A neblina estava se tornando mais densa, como se estivesse cobrindo a cidade em uma capa de silêncio. Helena e Marcos caminhavam em direção ao centro, mas Helena sentiu que algo estava errado. Ela parou e olhou para trás. O prédio estava diferente, as janelas pareciam estar vazias, como se estivessem sendo observadas por olhos invisíveis. Ela sentiu o cheiro de metal oxidado, como se algo estivesse se decompondo ali. Marcos, por sua vez, ouvia o zumbido se tornando mais forte. Ele pensou em sua música, mas não conseguia lembrar a melodia. Ele sentia que algo estava se aproximando dele, algo que ele não conseguia ver, mas que podia sentir. Ele olhou para o céu novamente e viu que a forma escura estava mais próxima agora. Helena e Marcos se encontraram no meio da cidade. Helena perguntou o que ele estava fazendo ali. Marcos respondeu com uma voz que parecia não ser a dele: "Eu precisei vir." Helena sentiu um arrepio. Ela olhou para o céu e viu que a forma escura estava agora diretamente sobre eles. Ela sentiu que o ar estava se tornando quente, como se algo estivesse sendo liberado. Marcos disse: a mensagem não era um aviso, era uma ordem. Helena o encarou confusa. Marcos explicou: aquele que enviou a mensagem não queria nos avisar sobre algo que poderia acontecer. Ele queria que fôssemos até Winter Road, porque lá algo está esperando por nós. Helena sentiu o coração acelerar. Ela lembrou-se daquela noite em que investigou a cidade abandonada. Ela havia ouvido vozes ecoando por entre os prédios, como se estivessem sussurrando segredos. Ela não tinha entendido o que estava acontecendo, mas agora tudo parecia se encaixar.
Marcos olhou para Helena e disse: "Vamos, é tarde demais para hesitar." Helena assentiu e os dois começaram a caminhar em direção à estação ferroviária abandonada. A neblina os acompanhava como uma sombra que não deixava de existir. No caminho, Helena notou que o zumbido estava se tornando mais forte novamente. Ela sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que ela não poderia evitar. Marcos, por sua vez, ouvia a melodia de sua música novamente, mas agora ela parecia diferente. Era como se estivesse sendo cantada por alguém que não estava ali. Quando eles chegaram à estação ferroviária, a neblina estava densa o suficiente para quase não enxergar o chão. Helena e Marcos se olharam, mas não havia tempo para mais perguntas. Eles entraram na estação, que parecia mais desgastada do que ela se lembrava. As janelas estavam quebradas e os trilhos estavam cobertos de plantas que cresciam em direção ao céu. Marcos sentiu que algo estava prestes a acontecer. Ele ouviu a voz de sua mãe novamente, mas dessa vez ela disse: "Você precisa cantar." Marcos olhou para Helena e perguntou: "Você sabe o que é?" Helena não respondeu imediatamente. Ela olhou para o céu e viu que a forma escura estava se aproximando da estação. Helena sentiu que o tempo estava se desfazendo em torno deles. Ela pensou em tudo que havia vivido até ali, a mensagem recebida, o zumbido, a neblina, o relógio. Tudo parecia estar conectado de alguma forma. Ela olhou para Marcos e disse: "Precisamos cantar. O que quer que seja está esperando por isso." Marcos fechou os olhos e começou a cantar a melodia que ele havia escrito anos atrás. A neblina tremulou como se estivesse respondendo ao som. Helena juntou-se a ele, cantando com força. Ela sentiu que algo estava se movendo dentro dela, algo que ela não conseguia identificar, mas que parecia estar conectado ao que estava acontecendo ali. A forma escura no céu começou a se mover de forma mais rápida, como se estivesse sendo atraída pelo som. Helena e Marcos cantaram mais alto e a neblina começou a se dissipar em torno deles. A forma escura parecia estar se desfazendo em partículas de luz que caíam como estrelas. Marcos sentiu que algo estava se desprendendo dele, como se ele estivesse se libertando de uma prisão. Helena, por sua vez, sentiu que o ar ao redor dela estava se tornando mais leve, como se estivesse sendo libertada de uma carga que carregava há muito tempo. No momento em que a última nota da melodia foi cantada, a forma escura desapareceu completamente. O céu estava agora limpo e a neblina se dissipou por completo. Helena e Marcos se olharam, respirando pesado. Helena perguntou: "O que foi isso?" Marcos não respondeu imediatamente. Ele olhou para o chão e viu uma sombra se movendo lentamente. Helena se aproximou e viu que a sombra estava se transformando em uma figura humana. Ela não era real, era como uma imagem de um filme antigo. A figura se virou e sorriu para eles. Helena sentiu um medo profundo, mas algo dentro dela insistia em lembrar que eles precisavam seguir em frente. Marcos disse: "Não está acabado. A mensagem não era um aviso, era apenas o começo." Helena encarou a figura e, sem entender por quê, sentiu que precisava seguir Marcos para onde quer que ele estivesse indo. Ela disse: "Vamos." Eles saíram da estação ferroviária abandonada, mas Helena sentiu que algo estava ainda por vir. Ela não sabia o que era, mas sentia que precisava estar alerta. Marcos, por sua vez, olhou para trás uma última vez, como se estivesse tentando entender o que havia acontecido ali. Quando eles chegaram ao centro da cidade novamente, Helena notou que as janelas dos prédios estavam agora iluminadas, como se algo estivesse olhando para eles de dentro. Marcos disse: "Agora precisamos descobrir o que está esperando por nós." Helena assentiu e, sem saber por quê, sentiu que precisava seguir Marcos para onde quer que ele estivesse indo. Eles caminharam em direção ao centro da cidade novamente, mas Helena sentiu que algo estava prestes a acontecer. Ela não sabia o que era, mas sentia que precisava estar preparada para o que vier. Marcos, por sua vez, ouvia a melodia de sua música novamente, mas dessa vez ela parecia diferente, como se estivesse sendo cantada por alguém que não estava ali. Helena e Marcos entraram em um prédio que parecia estar abandonado, mas Helena sentiu que algo estava dentro dele. Ela não sabia o que era, mas sentia que precisava descobrir.
Marcos disse: vamos encontrar o que está esperando por nós. Helena assentiu e, com o coração acelerado, seguiu Marcos para o que quer que estivesse esperando por eles. Ela não sabia o que estava prestes a acontecer, mas sentia que precisava estar preparada para qualquer coisa. No momento em que eles entraram no prédio abandonado, Helena sentiu que algo estava prestes a se manifestar, algo que ela não poderia evitar, mas que poderia mudar o futuro deles para sempre. O zumbido retornou mais forte do que nunca. Helena e Marcos se olharam, mas não havia tempo para mais perguntas. Ela sentiu que precisava agir agora, antes que algo acontecesse que eles não poderiam evitar. Helena e Marcos entraram no prédio abandonado, prontos para enfrentar o que quer que estivesse esperando por eles. O zumbido aumentou e Helena sentiu que algo estava prestes a se revelar em algo que poderia mudar o destino deles para sempre. Ela não sabia o que estava prestes a acontecer, mas sentia que precisava estar preparada para qualquer coisa. Marcos, por sua vez, ouvia a melodia de sua música novamente, mas agora ela parecia mais clara, como se estivesse sendo cantada por alguém que não estava ali. Helena e Marcos seguiram adiante, prontos para o que quer que estivesse esperando por eles. Ela sentiu que, independentemente de o que estivesse acontecendo, eles precisavam descobrir a verdade por trás de tudo isso. Ela não sabia o que estava prestes a acontecer, mas sentia que precisava estar preparada para o que quer que viesse. E, com o coração acelerado, ela seguiu Marcos para dentro do prédio abandonado, pronta para enfrentar o que quer que estivesse